Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pod Money, o podcast aí da Escola de Comunicação, Gestão e Negócios do Uninter. Hoje nós vamos falar aí sobre empreendendo no Brasil, né? Superando obstáculos em um cenário empresarial. E para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado muito especial, o professor Elton Ivan Schneider. Ele vai falar para a gente aí com toda a propriedade, porque é alguém que estuda o tema e que está sempre muito bem informado sobre as atualizações, sobre os números, sobre os eventos, sobre os cenários que impactam esse fenômeno que é extremamente importante para a economia se desenvolver. Professor Elton, seja bem-vindo aí ao nosso Pod Money, a primeira participação dele, a primeira de muitas, a gente espera, e já aí com muita propriedade para falar sobre esse tema importantíssimo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Eu vou começar fazendo aquele popular, gente. Minha voz está em frangalhos por causa de uma dor de garganta, tossindo. Então, se eu começar a tossir, não vou ficar pedindo desculpa todas as vezes. Já estou avisando que a garganta está ruim hoje. Mas vamos brincar um pouco nesse tema, vamos discutir um pouco ele. Eu acho que é extremamente interessante e tem muita coisa para a gente falar, né? E algumas situações que são sempre importantes a gente ressaltar, que aqui no Brasil a gente tem características de empreendedorismo diferentes do resto do mundo. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje aqui, para a gente poder mostrar o quanto que isso é uma coisa importante para a gente olhar. Mas só depois do Daniel da boa tarde. Começa por aí, tá vendo só? Boa tarde a todos, é um prazer imenso. Eu acompanho o professor Elton há muito tempo. E eu sei que a especialidade dele é justamente essa, empreendedorismo e estratégia, não é mesmo, professor? Às vezes, né? Às vezes, começa por aí. Eu gostaria de começar a abrir com uma pergunta, se o Marcos me permite, porque se tem uma coisa que que junta a lógica para algumas coisas, é essa, tá? Que é a mortalidade de empresas no Brasil, né? Então, tem muita empresa fechando até os 5 anos, a gente conhece os números do Sebrae até os 10 anos e assim vai. Mas não é essa a pergunta exatamente, né? É uma relatividade, por exemplo. Quem não arrisca, não petisca. Por que eu pergunto isso? Nas finanças, o grau de endividamento é grande. E isso é bom, porque quem se endivida significa que está fazendo compra, está fazendo o comércio funcionar, né? Mas se a inadimplência for alta, isso realmente é um problema. A questão é, por haver muitos endividamentos, professor, há também a parcela de inadimplência, né? É assim também no empreendedorismo? Quem se arrisca a criar tem chance também de fechar? Então a gente só tem muita empresa fechando porque tem muita tentando abrir, muita gente tentando arriscar? Eu acho que aí é que tem a importância, Daniel, da gente entender alguns conceitos e alguns contextos, tá? Então, por que eu estou falando disso? Se a gente for olhar assim, o empreendedorismo surgiu lá na Revolução Industrial. Então, 1600 e pouco, o Cantillon, que é um autor francês, criou o termo empreendedorismo. E ele, quando criou esse termo de empreendedorismo, ele diz assim, uma pessoa que está disposta a correr risco. Então, olha só, isso é uma coisa lá do tempo do Bumba, e a primeira visão é alguém que tem um capital, que quer correr um risco para ganhar mais capital. Esse é o ponto. Então, essa é a origem do termo, vem lá de trás. Tá? A partir de 97, duas grandes instituições internacionais que ensinavam e já trabalhavam com empreendedorismo há muito tempo, que é a Babson College dos Estados Unidos e a London School, começaram a fazer uma pesquisa para poder dizer assim, quem é empreendedor? Quem empreende? Por que empreende? É a mesma coisa no mundo inteiro? Em 2000, eles começaram a pesquisar aqui no Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, eles disseram assim, os nossos critérios para avaliar empreendedor no Brasil não medem essa realidade. Porque no Brasil, quem empreende não é quem quer correr risco. É porque ele não tem outra alternativa de vida. Tá? E agora, há uns 3, 4 meses atrás, um dia eu estava vindo para trabalhar, aí você para no sinaleiro, vem um cara com um bilhetinho, dizendo assim, o meu número de celular é esse, meu Pix é esse, eu sou autor de revistas em quadrinhos, estou desempregado,
tá? E se você quiser comprar o meu gibi, faz um Pix para mim direto, ou se você quiser me ajudar, faz um Pix para mim. Então, ele já deixou muito claro, dizendo assim, cara, eu não estou empreendendo aqui porque eu tenho capital para isso. Eu estou empreendendo porque eu não tenho outro jeito de viver a não ser esse. Então, a primeira coisa que tem que separar hoje é um grande volume de pessoas que tentam abrir negócios para conseguir sobreviver. Não são pessoas que juntaram um determinado capital e que vão correr um risco para empreender. Então, a definição tradicional de alguém que corre risco, como essa que você colocou, poxa, eu vou investir meu capital. Não, aqui no Brasil é diferente. Tá? É desespero de causa. E por que eu dei esse exemplo dessa pessoa vendendo a sua gibi ou sua, digamos assim, ele tem uma grande habilidade, ele deve ser um bom ilustrador, por exemplo, tá? Que não está conseguindo emprego e que ele só vou fazer revista e vou vender na esquina. Tá? Aí teve alguém que naqueles dias publicou um texto nas redes sociais dizendo assim, parem de achar que esses indivíduos que estão no sinaleiro vendendo revista, que estão lá pedindo dinheiro, aquela pessoa que está vindo vender bombom recheado de noite, aquele cara que vende pastel na esquina, de achar que eles são empreendedores natos, que eles são pessoas que não se acomodaram. Não, eles são pessoas que estão sem uma outra opção de vida, inclusive para botar comida na sua casa. E ele está desesperado, ele está empreendendo porque é a única alternativa que sobrou para ele. Então isso não é empreendedorismo. Isso é necessidade. E isso já foi identificado 20 anos atrás. Quando esse pessoal que faz essa pesquisa diz assim, no Brasil, 1 em cada 10 adultos no Brasil empreende. E na sequência ele já diz assim, o detalhe é que eles fazem isso sem ter potencial para isso. Eles não têm condição para tocar o negócio. Tá? Por que os negócios fecham tanto? É porque ele não está preparado para isso, ele não tem noção do que é um negócio, ele não tem capital para isso. O que ele está fazendo é, muitas vezes, vendendo, aquela expressão que a gente usa, né? Vende o almoço para comprar a janta, vende a janta para comprar o café da manhã. Tá? Se no outro dia de manhã ele não acordar cedo o suficiente para vender, ele não tem nada para almoçar. Então, é desespero de causa. Não é coisa planejada, não é coisa estudada. E aí que isso torna a realidade do empreendedor aqui no Brasil muito difícil. Muito difícil. E essa é uma coisa que essas duas instituições de ensino, quando começaram a pesquisar, disseram assim, cara, como pode isso? Tá? Por que no Brasil tanta gente empreende? O cara está lá, é o maior do mundo. Eles buscam, eles correm, vão de atrás, mas porque não tem o que fazer. Esse é o desespero de causa. Então, bem interessante isso que o professor falou, né? Porque eu acho que começa até com a própria vulgarização do conceito propriamente, né? Se generaliza qualquer iniciativa ali, digamos, de sobrevivência mesmo, como o professor colocou, por necessidade, né? Ou seja, na ausência do emprego formal, né? Qualquer iniciativa ali que seja para conseguir uma remuneração, né? E na falta de uma ocupação ali regulamentada, dá-se o nome de empreendedorismo. E aí acaba confundindo, né? E quem olha de fora, acaba, se pegar os dados ali, se enquadra todos esses aí empreendedores dentro do mesmo bolo, vai dar um cenário completamente deturpado, né? Porque quem realmente é empreendedor, que realmente pensa no negócio ali para assumir um risco, ou seja, eu vou ter que fazer um investimento e, como é no caso da maior parte das empresas, eu às vezes vou ter que começar, como o Daniel falou, às vezes meio que endividado, né? Eu vou ter que achar aí uma linha de crédito e eu tenho que mostrar aí os instrumentos, as ferramentas que eu vou garantir ter um retorno. Mas imagina assim, pega nesse caso que está aí. Você está desempregado. Aí você tem ideia para abrir um negócio. Tá? Você vai lá no banco, a primeira coisa que eles vão te perguntar é qual a garantia que você tem para me dar? Exato. Para mim te emprestar dinheiro para você abrir um negócio. Oh, não, eu tenho uma ideia aqui extraordinária que é fazer microfone nesse pezinho que está aqui. Eles vão dizer assim, mas você sabe fazer? Você tem máquina, você tem gente, você tem tecnologia. Diz, não, mas eu vou fazer um plano de negócio, vou trazer aqui para você. Quer dizer que você não tem nada. E você está querendo que eu pegue o meu rico dinheirinho e bote ali dentro.
Qual é o banco que vai fazer isso? Na verdade, o plano de negócios aí é uma carta de intenções, né? Mas não é um plano de negócio. Mas ele está desempregado, já está olhando. A primeira coisa, mas assim, poxa, você vai botar tua casa de garantia? Você vai botar teu carro de garantia? Vai penhorar o cachorro, papagaio e periquito? Alguma coisa ele precisa ter. Então, essa foi uma situação, e até no próprio relatório do GEM, que é elaborado todo ano por essas duas instituições de ensino internacionais, que o Brasil participa aqui também, faz pesquisa, os empreendedores respondem, eles já começam botando uma nota técnica no começo do relatório que diz assim: fica aparente, no caso brasileiro, que a atividade empreendedora representa, em muitos casos, uma estratégia de sobrevivência, não uma opção de vida. As pessoas não optaram por serem empreendedoras. Elas foram obrigadas a serem empreendedoras, porque senão elas passam fome. Senão ela não consegue viver, ela não consegue sustentar. Então, diz assim, embora contribua para atenuar a pressão social, gerando renda, gerando emprego, não é o tipo de atividade que vai transportar o país pelos caminhos da nova economia. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, exatamente porque a gente vê muitas pessoas, quando a gente anda nas ruas das cidades, né, você vê aquele povo que sai que sai para vender bolo, sai para vender pastel, aí ele vende revista. Tá? Tem até um menino que eu gosto, que encontro ele, que ele sempre fica parado ali no alto da 15, aqui em Curitiba, perto do Polo Shop ali, antes do trilho do trem, quando você passa ali, ele vem pedindo R$2, já no Pix. Mas ele diz assim, eu tenho um Opala 6 cilindros e eu preciso comprar gasolina. Então, se você quer me ajudar, me ajude. Eu não vou abrir negócio, eu não vou ser nada. Eu só quero abastecer o tanque do meu Opala. Tá? E o pior de tudo é que o pessoal dá grana para ele. Tá? Então, o brasileiro também tem essa característica de ser muito solidário, de querer ajudar. Tá? Então, mas você fica olhando que de um outro lado, a gente acha que o empreendedorismo é salvação, ele gera aí 90% dos empregos do Brasil são gerados por pequenas e médias empresas, é por aquele empreendedor que vai lá, dá a cara a tapa, abre negócios, mas ainda assim a maior parte deles falem, né, quebram, e entra aquele detalhe assim, o GEM chega a colocar uma situação que é, primeiro, critérios para dizer quando que um negócio pode ser considerado como algo que deu certo. Tá? Então eles colocam assim, antes de 3 anos e meio, a sua empresa não existe. Segundo critério, dentro desses 3 anos e meio, você já tem que ter conseguido tirar pro labore para você se sustentar sem ter que, aquela história assim, viver para a empresa. Se você não conseguiu essas duas coisas em 3 anos e meio, a sua empresa ainda não existe. Ela ainda não é um caso de sucesso. Ela ainda está num nível de subsistência. Aí você vai dizer assim, quando que eu começo a medir uma empresa, então, para dizer que ela agora, nasceu, cresceu e viveu? Tem várias outras estatísticas, outros autores que dizem assim, 80% morrem em 2 anos, tá? Ou em 5 anos. Ele já diz o seguinte, olha, 3 anos e meio, segundo a empresa já consegue te pagar lá R$1.000 por mês de salário? E prolabore, imagina. Tá? Já está sobrando para te dar R$1.000 por mês? Se nesses 3 anos e meio não deu nada ainda, muito provavelmente o seu negócio vai fracassar. E olha que interessante, né? O professor estava falando sobre isso, e eu pegando aqui uns dados do Sebrae, assim, né? Qual que é o fator dentro daquela questão da mortalidade, né? Gestão deficiente. E aí ele coloca aqui, né, que geralmente essas iniciativas empreendedoras, como já foram apresentadas, elas surgem no momento que o indivíduo está desempregado, né? E aí o problema é justamente isso, né? É conseguir dar conta. Porque para fazer gestão, primeiro você tem algo para gerir. Né? Se você não tem o que gerir, você vai trabalhar com aleatoriedade, com acaso, com a sorte. E esse planejamento 3 anos e meio, ele é interessante porque já, talvez no primeiro dia da empresa ali, ele já tem que saber o que tem que ser feito ao longo desses 3 anos e meio, estabelecer quais são as metas, quais são os ganhos necessários para que esse
prolabore seja efetivado, né? Que ele seja executado. Ele vai ter que dar como objetivo real da empresa. E eu acho que a gente acaba sentindo é justamente isso, né? Que talvez essa ideia de empreender acaba tendo um descaso com outros conceitos aí fundamentais como o próprio princípio de gestão. Se eu vou gerir, né, eu tenho que ter algo para gerir. E esse algo que eu vou gerir, ele tem que ter uma estrutura mínima ou um planejamento. Eu acho que aí acaba até pegando aí no viés estratégico, né? O que eu vou fazer? E todo plano, como a gente sabe, né? Uma coisa, todo plano lá é 100% garantido até o momento da sua execução. Depois que você começa a executar ele, que aí o mundo real começa a interferir, a gente acaba percebendo que, opa, não está correndo como esperado. E aí eu tenho que fazer os ajustes. E a gente acaba sentindo isso, né? E percebendo, né, que esse impulso, essa ideia do negócio acabam aí tirando, né, a importância de certas palavras. De novo, vulgarizando. A gente vulgarizou o empreendedorismo, vulgariza a palavra gestão. Às vezes a estratégia também parece que está mais ao lado da sorte do que propriamente de um planejamento. O que o professor sente disso? Não, mas é porque tudo virou um mote para dizer, olha, que cara empreendedor, aquele cara lá do farol da esquina. Não, gente, ele não é empreendedor droga nenhuma, ele está sobrevivendo. Toma cuidado com isso. Primeiro vai lá, pergunta se ele está fazendo isso de caso pensado, ou se é porque está desempregado. Exatamente e aí para a gente ver o quanto que essas situações são complicadas, de por que ter noção de gestão, por exemplo, é uma coisa importante para quem vai abrir um negócio. Uma situação que a gente mais vê de gente quebrando a cara com a ideia de abrir negócio é quando grandes empresas estatais ou bancos fazem programas de demissão voluntária, os famosos PDVs, né? Exato. Aí o cara fica olhando assim, poxa, depois de 20 anos aqui, se eu sair, eu vou pegar uns 500 pau de indenização e eu vou abrir meu restaurante. Aí você pergunta assim, cara... Uma pousada. Vou abrir uma pousada, um restaurante, um café, tá? E aí vem aquelas histórias, que é aquela velha conversa de sempre, né? Cuidado com o canto da sereia. Tá? E o canto da sereia ela se manifesta de várias formas, principalmente com modismos. Tá? Antes da pandemia, tinha um negócio que tinha virado sensação aqui em Curitiba, que se chamava food truck. Vocês ainda lembram de alguém fazer food truck? Sumiu. Mas naquela época, que lá por 2019 foi isso. Porque 2020 começou a pandemia. Tava todo mundo assim, só se falava, porque agora é a onda dos food trucks. Cara, talvez a pandemia tenha acelerado o processo, tá, de acabar com a moda. Mas para mim, que olha para a situação toda, ela sempre foi uma moda. Nunca chegou a ser uma tendência de negócio, por quê? Certo dia, quando eu estava fazendo o mestrado, isso foi lá em 2012, lá em Florianópolis, a gente foi almoçar num shopping center, na praça de alimentação. Qual é o conceito que se vende numa praça de alimentação de shopping center? Comida barata e rápida. Era cara, demorou e ruim. O professor que estava almoçando conosco dizia assim também, o que eu estou querendo? Se eu quero comer bem e pagar bem, não é aqui que eu tenho que vir. Eu tenho que ir num restaurante especializado, porque se não vier de acordo com o que eu estou pedindo, vai vir, posso reclamar, posso chamar o chefe, eu posso fazer o quê? Agora, se eu estou num restaurante para comer comida rápida, na praça de alimentação do shopping, e estou pagando caro para comer comida ruim, eu já sei que eu não vou encontrar comida que vai ter num restaurante lá. Então, e demorar para entregar numa praça de alimentação significa que rapidamente as pessoas deixam de comprar, porque ela quer a coisa instantânea ali. E aí o que acontece com isso? Então tem que começar a olhar, por isso que a importância de entender um pouco de gestão, de entender de estratégia, se eu quero trabalhar num shopping center, na praça de alimentação, qual é a estratégia para botar esse negócio para andar lá dentro? Agora, se eu vou abrir um restaurante à la carte, numa rua movimentada, já vai começar aquela pergunta, qual é o público que você quer atender? Qual o conhecimento que você tem nisso? A maior parte das pessoas tem ideias e confundem uma coisa básica, que é aquela história assim. No final de semana, o Daniel gosta de cozinhar em casa. Ele chama cunhado, sogro, sogra,
chama os sobrinhos e todo mundo assim, poxa, Daniel, que comida boa. O que ele não sabe é que eles estão mentindo para ele, simplesmente para não perder a comida do domingo. E o Daniel começa a achar, porra, cara, todo mundo gosta da minha comida, todo mundo gosta de vir lá em casa. Tá? E quando ele pega essa grana, ele diz assim, ó, tá aí, vou abrir um restaurante. Cara, você sabe qual é que precisa para trabalhar num restaurante? Primeiro que você vai sair 4, 5 horas da manhã de casa para começar a cozinhar. Segundo que você só vai vir embora depois que você terminar de lavar tudo. E eu sei que tua família tem restaurante, começa por aí, Daniel, porque eu estou brincando. Tá? Que você tem 3.000 regras de higiene, segurança e limpeza para botar num restaurante. Tá? E eu brinco com uma situação mais simples ainda. Eu gosto de ver aquele povo vendendo frango assado na TV de cachorro. Nossa, que maravilhoso. E costela lá, o pessoal faz e vende ali, né? Eu fico olhando, cara, tem fila para comprar no domingo de meio-dia. Eu sou um que vai lá. Tá? Eu também vou comprar de vez em quando. Só que o que acontece? Quando é 5 horas da tarde, você está passeando tranquilamente pela rua do bairro, o cara está lá lavando a TV de cachorro. Para ficar limpinha. E aí nessa hora que fico olhando assim, eu lavar a TV de cachorro? Nem a pau, Juvenal, cheio de gordura, tira e bota onde? Tá? O que faz com esse troço todo? Então, se você não tem domínio de como é que funciona o negócio, se você não estudou isso ainda, se você não entende de gestão, se você não sabe as implicações, você vai ter problema. Então, é preciso entender, é preciso clarear isso, e por isso que muitas vezes é o que a gente trabalha aqui dizendo para os nossos alunos que ter uma ideia de negócio é diferente de você enxergar uma oportunidade de negócio. Plano de negócio justamente para saber se você vai abrir ou não vai, né? Mas eu até diria assim, tá? Antes mesmo de você fazer até um plano de negócios, você realmente tem uma oportunidade ou é só uma ideia que você acha interessante e não vai dar para frente isso? Então, esse é um ponto interessante que o professor estava falando, que justamente me veio à memória vários exemplos que a gente vê, às vezes, televisionado, né? Aparece esses PDVs, ou alguém que está ali, encerrou a carreira, e aí tem um acerto e tal, e pensa, vai usar esse dinheiro para fazer um investimento. Então, tem de novo, o empreendimento está relacionado a um investimento. Eu tenho dinheiro, eu abro e as coisas funcionam, né? E aí você dá o descaso aí até com a própria ideia de gestão. E muitas vezes aí, pensar esse negócio, e o professor tocou num ponto importante, que era justamente, faz-se uma pesquisa, né? Porque muitas vezes quando os trabalhos chegam pra gente, eu pelo menos tenho o hábito assim, a ideia pode ser maravilhosa, pode ser incrível, pode ter um plano de negócio lá super bacana, mas quem é que vai comprar, né? Às vezes vem todo aquele modelo, assim, em tanto tempo vai ter tanto de retorno, a gente vai comprar as máquinas, haverá um investimento de tanto, mas no primeiro ponto, assim, o mais importante é quem é que vai comprar e por quanto tempo vai comprar, né, esse produto, né? Ele está inserido em qual mercado, qual estrutura de mercado, tem muito concorrente, o que o concorrente faz? E esse ponto, né, que é o primeiro, digamos assim, já pressupondo até que você tem uma expertise, né? Eu entendo de restaurante, não sou um cozinheiro elogiado pelos meus amigos, mas como a família Daniel já tem um restaurante, já sabe que é muito trabalho, qual é o período e tudo isso. E aí, quando você vê muitas vezes essas intenções, não tem um olhar para o mundo para fora, né? De pensar assim, quem é o meu público? Quem vai consumir? Por quanto tempo? Né? Se não vão mudar os hábitos? E até mesmo olhar as tendências, né, do mercado, né? Hoje a gente vê, eu tenho um restaurante, comida pesada lá, né? Massa, bacon, carne. De repente a gente vê toda uma tendência, as pessoas a ter alimentação mais saudável. Você pode até dizer, mas é menos saborosa. Mas o fato é que o público consumidor, ele está mudando, independente de você achar que isso é bom ou é ruim. E às vezes a gente vê até uma resistência, né? Porque ele fala, não, vou fazer isso, sempre foi assim e dá muito certo. Então, a gente acaba sentindo, né, que um dos desafios é essa tomada de conhecimento que não vem só intuitivamente. Às vezes você é muito bom dentro de uma área, né? Um profissional de carreira, trabalhou vários anos dentro do banco, por exemplo, foi inspetor por vários anos e tem aquele sonho de, não, sempre meus amigos falaram que a comida é boa, usando esse exemplo. E aí quando ele pega o dinheiro dele, não tem a expertise da produção e também não tem, digamos assim, os instrumentos de pesquisa que não são adquiridos intuitivamente, né? Você tem que adquirir eles muitas vezes a partir de um investimento que você faz para compreender, né? Até para interpretar os dados. Não vai adiantar nem só coletar e depois não saber interpretá-los. Diz a regra que não existe ideia de negócio ruim.
Existe ideia de negócio mal desenvolvida, mal implantada, mal gerenciada. Você vê negócio que tem tudo para dar errado e dão certo. Você tem negócio que tem tudo para dar certo e dão errado. Eu costumo dizer que se você olhar para a característica dos negócios que dão certo, e é por isso que quando alguém me pergunta, se você abrir um negócio hoje, se tivesse dinheiro, você ia abrir um negócio sozinho? Eu disse, olha, provavelmente não. Ia chamar mais uns 2 ou 3 pelo menos. Por quê? Um negócio, para mim, ele depende de 2 coisas muito básicas. Primeiro, quem é que vai fazer o produto para ser entregue e quem é que vai vender. E muitas vezes você não consegue encontrar numa única pessoa essas 2 características. Terceiro, muitas vezes ter que cuidar da produção, cuidar da venda. Quem é que vai gerenciar um negócio? Você ainda tem tempo para fazer as 3 coisas? Então, aquela história do eu vou entrar lá na fábrica, eu vou produzir, quando estiver pronto eu vou vender, daí eu vou entregar, e aí alguém vai perguntar, mas você já comprou matéria-prima para fazer o próximo? Não, calma, eu estava entregando o primeiro, agora eu vou começar a fazer o outro. Será que vai dar certo desta forma? Não vai. E dificilmente você tem numa mesma pessoa essa característica do cara que vende e que produz. Então, se a gente for traduzir isso numa coisa mais simples, escuta, legal, você é chefe de cozinha? Você sabe como fazer em escala, em quantidade de comida para atender muita gente? Tá? Ponto. Não, se não é você, quem é que vai cozinhar? Quem é que vai comprar os materiais? Quem é que vai fazer a comida? Que hora que tem que começar a fazer? Seja à la carte, seja buffet, seja comida vegana ou churrasco, as coisas têm que ser feitas antes e têm que ser feitas por alguém que tem domínio do processo. A segunda situação é quem vende. Tá? Como é que eu digo para as pessoas que o meu negócio está aberto, tem um produto para vender, a que preço que eu vou vender, que conhece o mercado, que sabe dizer para as pessoas, eu tenho o produto, está aqui, gente, vocês têm que vir para cá agora. Tá? Seja para comer comida vegana, que essa é uma das situações que a gente dá risada aqui em Curitiba, né? Antigamente a gente tinha churrascaria, né? Casas de massa, restaurante de comida japonesa. Agora você vai na churrascaria que tem massa, comida japonesa, tudo misturado junto. Aí você diz assim, mas o que é isso? Não, é para atender todo mundo. Então, quando você quer atender todo mundo, também vem aquela história assim, peraí um pouquinho, quanto é que está essa coisa? Eu estou pagando quanto para ter esse restaurante que atende todo mundo, porque para mim não me interessa a comida japonesa. Começa por aí. Se eu estou indo numa churrascaria, estou querendo comer carne. Se eu vou numa casa de carnes, eu quero pagar por isso e não pelo resto da tropa toda que você está colocando aí para mim. Esse é um outro aspecto. Nós estamos falando de Curitiba. Tem 3 milhões e 600 mil habitantes. Dá para a gente pensar numa série de situações diferentes. Vai para uma cidade pequena, será que tem espaço para fazer tanta loucura como a gente tem aqui? O tamanho do mercado é importante. O tamanho do mercado é importante. Tanto é que quando a gente estava aqui na 13 de maio, vocês vão lembrar que tinha ali um restaurante vegano. Tá? Só tinha comida vegana. Mas aí você diz assim, nós tínhamos umas 400 ou 500 pessoas trabalhando no prédio. Deveria ter assim uns 10, 12 que iam lá no vegano comer. Mas chique. Né? Dos 400, tinha uns 10, 12 que iam lá comer vegano. Tá? Eu nunca me arrisquei a entrar lá, porque é aquela velha da história, vai que entra e gosta. Tá? Então, por enquanto, se fosse churrascaria, eu tinha entrado com certeza. Mas como era vegano, já não tem carne, eu já nem entrava. Porque para mim já era uma situação assim, não tem o que eu quero. Tá? Aí você vai assim, estava até brincando com a galera, eu consigo ficar um mês inteiro sem comer salada, mas não dá para ficar um mês sem comer carne. Minha necessidade é diferente do pessoal que está aí, não tem nada contra o pessoal que é vegano. Começa por aí, gente, pelo amor de Deus. Mas são as situações para mostrar que aqui você tem mercado para fazer muitas coisas. E muitas vezes você acaba tomando decisões que eu quero ficar perto ou longe da concorrência. Porque em Curitiba, quando diz assim, quero comprar calçado, onde é que as mulheres de vocês querem ir? Ter fé. Porque lá tem loja de calçado para o que você quiser. Para criança, para mulher, para homem, para festa, para esporte, para o dia a dia. Está tudo lá. Então você vai abrir loja de calçado, você tem que ir até fé. Você quer produto eletrônico? Tem que ir para 24 de maio.
Se você não tiver lá, as pessoas esse negócio nem vai ser visto. Que é em restaurantes, é Santa Felicidade. Mesmo tendo uma cidade enorme, uma região enorme, ainda assim as pessoas procuram o quê? Aqueles locais onde é que todo mundo vai. Tanto é que um amigo meu agora, no feriado de 7 de setembro, ele veio para cá e me ligou e disse assim, onde é que eu como bem? Me disseram que é em Santa Felicidade. Eu disse, sim, tem restaurantes. Bom, onde é que você foi? Nem vou falar o nome, só vou dizer que foi no maior do mundo. Daí diz ele assim, mas esse aqui, não, ele é só o maior, eu não disse que ele é o melhor. É isso que você deveria ter perguntado antes de ter ido. Você foi no maior. É melhor também. Tá? Mas se você me perguntar qual o melhor, eu teria te indicado uns outros 10 antes desse. Para você ir. E 2 pontos que o professor falou aí que são interessantes, né? Porque muitas vezes a gente está falando de empreender, né? E dar o foco aí para quem é o novo empreendedor, né? A gente fala dessas iniciativas que acabam começando, se encerrando, tendo um fim meio trágico aí por um período curto de vida. Mas o professor deu um exemplo que é legal ali sobre, por exemplo, as churrascarias, né? Tentando aí se adaptar, né, ao público, ou seja, está mudando o perfil do público, o cara tem lá a família dele, vai com a família na churrascaria, mas a esposa prefere sushi, sashimi, e eles acabam se adaptando. E aí a gente vê, né, que empreender é um processo contínuo, né, até pelo princípio de inovação, de uma forma de atender. E muitas vezes, né, a ideia acaba, digamos, pensando como uma estratégia. Não vou atender todo mundo, mas atender todo mundo tem um custo alto. E esse custo alto, né, o consumidor aí um pouco mais racional vai perceber, mas espera lá, então eu estou pagando caro para não comer aquilo que exatamente eu gostaria. Esse é um ponto, assim, né, porque daí a gente vê que muitos restaurantes acabam se mantendo, às vezes pela força da tradição, pelo posicionamento, né, pelo ponto ali, né, que ele acaba atendendo, mas que também falta um pouco de empreendedorismo, né, no sentido de perceber como que eu vou atender. Eu disse isso porque... Falta na continuidade da empresa também, né? Na própria continuidade. Às vezes você tem aí a sucessão, né, sucessão familiar, né, você tem aquele empreendedor que não é um empreendedor nato, mas nasceu numa família que foi empreendedora e que ele tem que fazer a manutenção do negócio. Porque esses tempos eu lembrei do exemplo aqui de Curitiba, porque tinha um restaurante muito tradicional, não vou dizer o nome para não fazer propaganda e tal, mas que de repente fechou as portas e quando voltou atendendo um público específico. A gente faz esses pratos e só. Não tem sushi, não tem sashimi, não tem outra alternativa. Então, se você quer comer isso, não é aqui, né? E o movimento dele acabou ficando muito melhor, né? Porque você sabe o que você vai receber e eles fazem muito bem feito aquilo. E o preço, né? Foi isso que eu considerei. O preço, ele é mais acessível que os outros restaurantes na mesma região. E está concorrendo ali, né? Com todos os outros. Mas aí aqui entrou uma situação que é importante, ó, tá? Lá em 2020 nós fizemos uma live para falar também desse tema, mas aí estava muito mais na discussão que era estratégias de marketing digital para as empresas poderem passar pela pandemia. Aí todo mundo diz assim, porque você tem que ter um aplicativo para vender pelo celular, porque você tem que ter o produto no marketplace, porque você tem que ter estratégias de divulgação nas redes sociais, tá? E o professor Aquiles, né, que é o nosso o bambambam do marketing aqui, diz ele assim, se você é realmente um gestor de negócio, você tem que fazer que nem o João. Eu disse, não é João? Não, é o João. O nome do empresário que eu vou falar para vocês é o João, porque ele tem o Bar do João, lá do lado de casa. E durante a pandemia, o que o João fez para resolver o problema dele? Ele não investiu em nada de digital. O Bar do João, na verdade, é um restaurante que atendia o bairro onde é que ele mora, tem muitos condomínios, ou seja, tem muita coisa. O negócio é o seguinte, ele foi lá, mandou imprimir um e-flyer em papel, aquele que você gasta quinhentão para imprimir 5.000 cópias, distribuiu de casa em casa. A partir de hoje, o Bar do João entrega na sua casa. Na segunda-feira, bife à milanesa. Na terça-feira, frango à passarinha com não sei o quê. Na quarta-feira, feijoada. Na quinta-feira, peixe frito. Na sexta-feira, um outro prato qualquer. Diz ele assim, o João resolveu que vai fechar as portas depois da pandemia e vai continuar atendendo só
via delivery. E 2, não criou aplicativo nenhum, não fez campanha nenhuma, mas ele entregou folhetos no bairro inteiro, fez um menu para cada dia. E disse o seguinte, é só me mandar mensagem no WhatsApp e dizer para quantas pessoas você quer. E eu vou entregar na sua casa a comida que você quer. Você não tem que se preocupar com isso. Mas é um prato na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Tá? E foi o período que o João mais ganha dinheiro na vida dele. Tá? Porque as pessoas, mesmo estando em casa, queriam comida. Em casa, né? E agora elas estavam em casa. E ele estava dizendo assim, vocês não precisam vir aqui, só me manda mensagem dizendo quantos pratos que você quer, o preço é esse, eu estou levando aí na tua casa. Entrego na sua casa. Então ele não precisava de uma estratégia de marketing digital extraordinária para fazer isso. Por isso que muitas vezes para o gestor ele tem que parar e botar o pé no chão e olhar e dizer assim, o que eu preciso para potencializar a minha ideia? Para fazer o meu negócio dar certo? É entender que, poxa, tinha uma restrição, ninguém podia sair de casa, as pessoas não deixaram de comer. Como é que eu faço para manter meu negócio funcionando? Que antes o cara vinha aqui e fazia o pedido e eu fazia na hora. Agora eles não vão vir mais aqui. Então o jeito é eu entregar comida na casa dele. Do mesmo jeito que agora, há uns 6 meses atrás, eu estava vindo do Rio Grande do Sul para Curitiba de carro. Tá? Quando chegou aqui na região de Chapecó, em Santa Catarina, tinha o seguinte anúncio na rádio. Tá? Você que é empresário lojista aqui da região de Chapecó, por exemplo, em vez de você colocar o seu produto no site da Amazon, fica lá nos Estados Unidos, coloque no nosso marketplace aqui da região. Nós atendemos toda a região aqui de Chapecó e cidades vizinhas. Então, se você é um pequeno fabricante, um pequeno comerciante aqui da região, tá, que ainda não consegue vender nas redes sociais, venha falar conosco. Nós fazemos a campanha de divulgação, nós falamos do seu produto e tem mais. Nós ajudamos você a potencializar o seu negócio. Então, olha só, é alguém criando um negócio para facilitar a vida de outros negócios. Que também é empreender, né? Que também é empreender. Começa por aí, quer dizer, eu só vou conseguir fazer meu negócio ser bom se eu tiver condição de ajudar outros negócios a melhorarem o seu desempenho. Então aí entra de novo a importância da gente conhecer ferramentas de gestão, estratégias que podem ser aplicadas, porque muitas vezes, quando você é o chefe do restaurante, né? Você está lá fazendo comida, dá tempo para você pensar em qual é que é a sua estratégia que você vai usar para vender? Não. E falando em estratégia... Essa é a pergunta. Aqui temos uma participação do Ednor Silva, ele é lá de Monte Alegre do Sul, São Paulo, né? Ele iniciou no empreendedorismo por ter ficado sem emprego, né? Mais e olhava... por necessidade aí. Exatamente, ele se identificou bastante aqui. E olhava para o sustento imediato, né? Em função da pandemia ali. Foi um excelente momento financeiro para o que estava fazendo. Daí ele até coloca aqui na sequência, no meu caso o negócio foi mal projetado, comecei sem gestão, sem as ferramentas adequadas, fiz parceria com as que possuía, né, sem domínio, opção encontrada após o envio de uns 50 currículos, aprendi demais, né? Se tivesse tido orientação como as apresentadas na palestra, aqui no evento de hoje, né, com certeza não iria encarar, teria direcionado todos os cursos os recursos para a área de tecnologia, né? Ele agradece aqui, mas é exatamente isso, né? Eu acho que a gente acaba encontrando bastante gente que se identifica, né? E o professor falou uma outra coisa da questão do empreender, dessa alternativa. Muitas vezes a gente vê que a ideia de custos na economia, quando a gente estuda lá, né, muitas vezes o pessoal acha que todo investimento ele tem que estar direcionado para o nível tecnológico mais elevado. E, na verdade, não. Você tem que estar direcionado o investimento, né, para o custo mais adequado. Né? Às vezes aparece lá um produto novo e é claro, né, quem está desenvolvendo um produto novo ele quer vender. Ah, não, estratégia de marketing digital e tal, ele quer que, claro, haja um público consumidor e vá adquirir. Mas muitas vezes o teu público-alvo nem conhece ou não usa aquele recurso, ele não vai ser impactado e não vai trazer o retorno. E aí a gente vê justamente esse ponto, né, a própria questão do marketing, né, como ele é importante, né, não só ali, às vezes o pessoal acaba confundindo publicidade e propaganda com marketing, com a própria depois funcionamento da empresa e essas especializações. E esse ponto que o professor tocou de fazer parte de um time, ele é meio que uma tendência hoje em dia, né, porque justamente aquilo que você faz bem feito, ele tem que ser explorado ao máximo para trazer um retorno.
E dentro da nossa temática do desafio do empreendedor é isso. Como disse, às vezes você tem uma ótima ideia, tem uma boa perspectiva, mas se você não conciliar isso com toda a estrutura necessária, e estrutura incluam-se as pessoas aí, ou profissionais diferenciados para poder executar, ela não vai sair, né? Ou ela vai queimar. Muitas vezes, né? Porque até muito provavelmente as pessoas vão sentir falta daquela empresa, mas por quê? Porque faltou isso, faltou os elementos de gestão, faltou um planejamento, uma estratégia e uma implementação mais satisfatória. E no interior, eu imagino que isso seja ainda mais difícil, né? A gente falou de Curitiba, né? Essa característica da gente ter aí digamos assim, um público que abrange, fácil de ser encontrado, mas no interior você não tem isso, né? Você tem eventos bem tradicionais, assim, mas né? No interior tem uma grande vantagem, que é a proximidade que você tem do seu cliente. Então, se eu vou abrir um restaurante numa cidade pequena, tá? Você vai na missa no domingo, conversa com o padre, entendeu? Diz assim, padre, estou precisando de ajuda, ou com o pastor, estou abrindo meu negócio, avisa todo mundo que a partir de amanhã estamos de portas abertas. E rapidamente você chega em 50%, 60% da população. Tá? E até pelo próprio boca a boca da cidade, né? Todo mundo vai falar, vocês viram lá, o Marcos está abrindo um restaurante aqui na cidade, né? Vai ser bom, vamos lá comer e assim por diante. Então, é rápido de conseguir chegar a sua ideia a que todos saibam. No primeiro mês vai ser aquela curiosidade, né? A maior parte das pessoas não vem nem para comprar, eles só querem ver o que o Marcos está fazendo lá dentro, né? Aquela história assim, tem maionese no restaurante dele, é galeta assada todo dia, tá? O que vai ter? Qual é o cardápio? Né? Vai ter uma variação? A comida é boa? Quem é que está ajudando a atender? A curiosidade natural vai fazer isso. Tá? Agora, e depois disso, será que vai funcionar? Será que vai continuar andando dali para frente? Será que isso é suficiente? E aí eu vou dar um exemplo, de novo, que eu vi isso num Fantástico da Vida, há muitos anos atrás, em que a notícia era assim, né? Então você imagina, Rede Nacional, Rede Globo, há uns 20 anos atrás, no Fantástico domingo à noite, alguém fazendo uma reportagem dizendo assim, Daniel abre restaurante de rodízio de petiscos no Rio de Janeiro e as filas dobram a quadra. E aí mostraram a imagem. Dava 3 voltas em roda da quadra a fila para você entrar no restaurante Daniel para comer rodízio de petisco. Tá? Aí a repórter foi lá entrevistar o Daniel. Pô, seu Daniel, que ideia extraordinária, né? Pois é, uma ideia boa. Na verdade foi uma ideia da minha esposa, que é a chefe aqui da cozinha, que ela disse, olha, por que a gente não faz 5 coxinhas, 5 pastelzinho, né? 5 camarão, não sei mais o que, faz tudo em amostras pequenas e serve um rodízio de petisco, vamos servir para todo mundo essa história toda. E deu muito certo, né? Deu, tá aí, ó a fila para entrar no restaurante para comer rodízio de petisco. Mas o senhor está tranquilo agora, né? Ideia boa, fila para entrar. Ele disse assim, estou tranquilo, coisa nenhuma. A minha ideia para o concorrente copiar é muito rápida, não tem nada de diferente. Eu não faço nada aqui que o meu vizinho ali não possa fazer. Aliás, eu não sei por que ele não começou a fazer ainda. Se ele está dando 3 voltas no quarteirão aqui do meu restaurante para comer rodízio de petisco, por que ele ainda está querendo vender prato à la carte se as que as pessoas querem é isso? Diz ele, o problema é que isso é uma coisa muito de moda, de momento, já falamos disso aqui. Por uns dias é a sensação, então eu estou aqui preocupado em saber o que é que eu vou fazer quando esse povo chegar à conclusão de assim, mais um restaurante de rodízio de petisco. Aí foi uma questão interessante aí, talvez o professor Elton tenha dado a chave aí do tempo curto de duração das empresas, né? Às vezes você pensa só em surpreender o público, mas toda surpresa, depois de um tempo, ela perde a graça. Ela passa a ser o tradicional, ela passa a ser o dia a dia, não tem mais nada de inovador, os teus concorrentes fazem melhor que você, mais barato do que você está fazendo. Eu acho que a questão são dos cliques. Tem uma empresa de sorvete em Curitiba, que é tradicionalíssima. Eu tomei sorvete lá quando eu tinha dos anos 70 ainda, para você ter uma ideia. E é uma delícia, até hoje o sorvete é maravilhoso. A questão é que ela continua no mesmo lugar de sempre, nunca mudou. E ela podia ter crescido, ela podia ter ido para o mundo inteiro, ela não foi.
E hoje ela é uma empresa de classe média que funciona, e agora que ela continua do mesmo tamanho por tantas décadas, ela começa a decair. Mas por que ela começa a decair? Porque começa a entrar um público diferenciado, não aquele que quer tomar um sorvete tradicional com gosto de infância que nem eu. Ele quer um sorvete diferente, ele quer um sorvete que não tenha glúten, ele quer um sorvete que não tenha açúcar, ele também quer um sabor diferente, tem um monte de gente diferente. E é assim, ele atende a população, atende, porque a população cresce e ele está atendendo metade dela. Quando chega nos anos 80 são 40%, quando chega nos anos 90 são 30%, agora ela está atendendo 10% da população e está dando certo para ela. Só que isso vai cair para 5, para 3, para 2%, porque ela não dá o próximo passo, ou seja, diversificar, aumentar, ampliar o seu negócio. Ela, inclusive, tentou abrir uma portinha cerca de 15 quilômetros da loja dela, né, por alguém da família. Deu tão certo o negócio que os dois lotaram iguais. Por uma briga de família, o outro vai fechar. Então, você imagine que o negócio, ele funciona, ele dá certo, ele é perfeito. Mas é exatamente o que o professor Elton falou. Se você não olhar para o seu negócio constantemente, se você não ver o que ele tem que mudar, porque as pessoas estão mudando, ele obviamente ele vai fechar, né? Não, e o interessante aqui, e eu acho que a gente já pode até ter uma pauta do professor Elton num dos próximos podcasts para falar justamente dessas estratégias e dessa mudança de público, né? Quando a geração que iniciou um negócio, né, já não é mais a mesma a gerenciar na atualidade, e até mesmo o público que acaba se renovando. Você precisa se, digamos assim, atualizar e se adequar ao novo momento histórico, e às vezes tendo que atender o teu público antigo, né? A gente vê que grandes marcas acabam fazendo isso, né? Tem a linha tradicional, também tem a linha inovadora. Mas hoje nós encerramos aqui, até porque se fosse falar isso com o professor Elton, a gente ia ficar horas e horas e não vai dar. Então a gente vai ter que fracionar, a gente vai ter que convidar ele aí outras vezes para participar. Professor Elton, suas palavras finais aí para o nosso público. O primeiro ponto é aquela história assim, por mais que a gente traga dados assim que são alarmantes e preocupantes, vou dizer de novo para vocês, o brasileiro é extremamente criativo, é extremamente empreendedor. O que a gente tem que juntar nesse pacote todo é a vontade de empreender com a necessidade de entender de gestão, com a necessidade de entender que o mercado muda, com a necessidade de entender que a gente está trabalhando para servir outras pessoas. Tá? Quando a gente começa a entender essas situações, e é isso que a gente estuda e tenta ensinar dentro de um curso de gestão, fica mais fácil de você acertar na sua iniciativa empreendedora, vamos dizer assim, tá? Esse é o ponto principal. Qualquer um de nós pode ser um bom empreendedor, ter uma ideia de negócio que dê certo, tá? O que a gente mostra hoje, o que a gente vê hoje, nos números que a gente viu aqui em algumas situações, é que devido ao fato, né, de nós vivermos numa economia que é extremamente inconstante e assim por diante, de perda de empregos e assim por diante, que as pessoas hoje não estão empreendendo sem estar preparadas para isso. Estando com falta de preparação, a possibilidade de que a coisa dê errado é muito grande. Exato. E estudar é a palavra-chave, né? Justamente você se preparar, né? Pode ter uma boa ideia aí e você tem todo esse conhecimento à disposição, né? Basta querer, né? Basta correr atrás para poder compreender melhor e poder implementar suas ideias. Esse foi o Pod Money. A gente falou aí sobre os desafios de empreender com o nosso convidado, professor Elton Ivan Schneider, e agradecemos a participação de todos e nos vemos aí no próximo episódio. Até, obrigado. Grande abraço para vocês.